no decorrer. Tá? Vamos começar então. Vamos começar pela peste do Egito ou peste de Atenas, tá, Heitor? Porque tem esses dois termos aí. Então vamos lá. A produção vai dizer se dá para enxergar direitinho aqui as imagens. E aí, produção? Tá tudo certo? Dá para ver aqui? A produção tá falando que tá perfeita, dá pra ver certinho. Obrigado, Ah, produção. aliás, o Michel Swirtz, que é o pintor dessa obra aqui, realmente fez um. Aqui nós temos o fim do Renascimento, o início do Barroco, e é uma pintura, uma obra de arte incrível, né? Ainda que, obviamente, Heitor, não faça jus à arquitetura à arquitetura grega, né? Da época da peste de Atenas. Tirando o Então, nome dele, é muito talentoso. deixa eu entender qual é a sacanagem aqui. Não entendi. Não, tô brincando, entendi. Michel, né? Eu não sei se é um. É praticamente um xará meu, né? Muito bem. Então, o que acontece, cara? 430 a.C., o que estava rolando na Grécia Antiga? Porque a gente está falando, obviamente, né, do período clássico grego, a passagem do período clássico. Você aí que estudou Grécia no ensino médio, né, deixe no comentário se é exatamente assim que você eventualmente lembra, né, desse conteúdo, que é a passagem do período clássico para depois o período helenístico. Né? Aí no finalzinho do período clássico, Heitor, vai rolar o que a gente conhece como Guerra do Peloponeso, né, que foi a guerra civil entre Atenas e Esparta. Né? Ela vai acontecer até 404 a.C., e Esparta venceu, né? This is Sparta! A gente lembra disso. E é verdade também que a Guerra do Peloponeso é citada naquele jogo Assassin's Creed Odyssey. O atual é o Valhalla. O Assassin's Creed Odyssey veio antes, né? Que tem o Místios, na Grécia Antiga, que vai passando pelas regiões do Mar Egeu, do Mar Jônio, aquela coisa toda e tal. Legal pra caramba, inclusive. Já joguei. E já fechei também. Mas, enfim. Então, aí, quando Atenas e Esparta estavam em guerra, então acaba acontecendo, né? Ocorre esse contágio, né, na cidade de Atenas, uma cidade-estado, chamado Peste de Atenas. Na verdade, o outro nome que existe para isso é Peste do Egito, porque, na verdade, navios que vieram do Egito, partindo da Etiópia, entraram no porto de Pireu, o porto de Pireu é o porto de Atenas, e acabou então levando para dentro da cidade de Atenas, e a Acrópole, que a gente lembra, né? Quando a gente fala de Atenas, acabou entrando então esse problema, né? Essa epidemia, né? Que depois você vai comentar a respeito, ligada à febre tifoide. Inclusive, a gente estava comentando que ainda existem algumas divergências em relação à causa da epidemia, mas febre tifoide é talvez aí o motivo principal pelo qual é tratado, né, esse fato. Bom, aí teve a primeira onda em 430, 429 a.C., depois teve a segunda onda em 427 a.C. Tem um político famoso de Atenas, Heitor, chamado Péricles. Eu não estou falando do pagodeiro Péricles. Eu estou falando do político ateniense. Ele é considerado um dos grandes nomes da democracia de Atenas, né? Aquela democracia direta ateniense e tal. Ele acabou sendo contagiado pela peste, tá? pela febre, acabou desenvolvendo lá a febre tifoide e morreu devido a isso no ano de 429. Então, assim, alguns cronistas ou historiadores da época, por exemplo, Tucídides, cita a peste de Atenas num livro que é um clássico, né, da historiografia, chamado História da Guerra do Peloponeso. E aí nós temos os números que o Tucídides apresenta, que morreram por volta de 4.400 hoplitas, né, que eram os guerreiros de infantaria. Eles usavam, inclusive, um escudo chamado óplon, da onde deriva o nome hoplita, que lutavam contra os guerreiros espartanos da Lacônia, né? E morreram por volta, segundo aí as informações que a gente tem, 100 mil pessoas dentro da cidade de Atenas, considerando a primeira onda e a segunda onda, né, até 427 a.C. Bom, quando a gente fala da peste de Atenas, ligando, né, relacionando aí com a guerra do Peloponeso, fica aquela questão, mas será que a peste de Atenas tem relação com
com a derrota de Atenas, porque Atenas foi derrotada pelos espartanos, né? Inclusive, isso levou a uma mudança de governo, com Alexandre o Grande, Filipe II da Macedônia, depois Alexandre o Grande, conquistando a Grécia e levando a cultura grega para outros rincões, para outras regiões do Oriente, que é um fato que a gente chama de helenismo, inclusive o período helenístico, como a gente estuda no ensino médio, né? Heitor, não dá para precisar, eu não consigo precisar exatamente se isso teve influência com a derrota ateniense, até porque a peste de Atenas aconteceu até 427 a.C., depois ela não foi mais documentada, mas Atenas só perdeu efetivamente a guerra em 404. Né? Então, se a gente fosse relacionar, eu não sei se há uma relação direta entre as duas coisas. Porém, é claro que isso afetou os ânimos atenienses, pelo menos naquele momento, né? Naquela década lá de 430, antes de Cristo. E aqui tem um fato que é legal, Heitor, que é em 1994, foi encontrado esse crânio, né, nos arredores de Atenas, pelos arqueólogos, né, paleontólogos não, eram arqueólogos. A gente está trabalhando com algo ligado ao ser humano propriamente dito, né? A gente já falou sobre essa questão de paleontologia, arqueologia, em momentos, em vídeos anteriores. Ô, Heitor, só me dá um toque se está dando para ver a imagem e tal, porque eu não consigo ver mais nada aqui. Perfeito, perfeito. Como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Estamos vendo um crânio e o busto de uma menina ali, de uma mulher ali. Legal, porque eu também só vejo isso, né? Aqui eu não estou vendo vocês, não estou vendo mais ninguém. Só vejo essa tela aqui. Aí esse crânio foi encontrado, aí foi feito um estudo de osteometria, inclusive, que é a medição do crânio e medição de outros ossos do corpo. Inclusive, você que é biólogo sabe que, através dessa análise, é possível saber se é homem, se é mulher, se é bedida ou bedida. Se a idade que tinha, né? Determinados aspectos corporais, biológicos, são possíveis de precisar, inclusive o aspecto da dieta, tá? A gente dá para saber do que a pessoa se alimentava através do estudo ligado à estrutura óssea humana. Bom, aí, esse crânio aqui foi um achado que foi comemorado na Grécia pelo seguinte motivo. Na Grécia Antiga era muito comum os rituais de cremação. Então os corpos eram cremados, cara. E esse não foi. Então os arqueólogos comemoraram muito. Bom, fizeram o exame ósseo, se descobriu que esta menina, que foi depois batizada de Mirtes, não é o nome dela original, a gente não sabe. Não há um documento que comprove. Mas os arqueólogos, em 1994, batizaram de Mirtes. Né? Mirtes com Y, inclusive, um nome grego. E ela tinha 11 anos quando morreu. O rostinho dela foi reconstituído. Olha que legal, cara. Olha que bacana. O que a tecnologia hoje é capaz de fazer. Olha lá. O rostinho dela foi reconstituído. Eu não sei como é que chegaram, né, nessa evidência, ou no fato de que ela tinha o cabelo um pouquinho, digamos, mais ruivo, né, ou é um castanho escuro, eu não consigo ter certeza aqui. Mas a questão mandibular aqui foi reconstituída, né, entre outros traços biológicos, né, e que ela morreu de febre tifoide. Então, justamente nesse momento em que essa grande epidemia, né, acho que daí não dá para a gente falar de pandemia, porque teve um recorte geográfico menor, nesse caso, né, atingiu lá a cidade de Atenas. Ô, Heitor, tu consegue dizer para a gente, e aí eu já vou, inclusive, passar o bastão para você, falar da questão da febre tifoide, mas também falar essa questão mandibular dela, que é uma questão de odontologia também, o que aconteceu aqui, cara? Por que ela tinha a mandíbula ou a estrutura dentária dela desse jeito? Então, não, isso aí é normal, né? Isso aí acontece hoje em dia também. É um desenvolvimento dentário anômalo, né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, essa menina iria usar aparelho, né? Aparelho ortodôntico, né? Isso é porque quando você olha só a caveira ali, o esqueleto ali, a mandíbula e o maxilar, é algo que assusta, né? Tu olha assim, nossa, meu Deus, um dente sobreposto ao outro, mas, cara, aqui, né? Mas é assim. É assim que acontece, né? Isso aqui é o que se chama de encavalamento?
O aborroamento que eles falam também, né? Ficou abarroado ou encavalado, também pode ser isso, né? É, é isso aí. Mas isso é até normal, né? Normal, inclusive, nos dias de hoje, né? Mas a questão dessa menina, deles ter identificado que ela apresentava traços da bactéria que causa a febre tifoide, é uma bactéria, né? É uma bactéria, a gente está muito acostumado a falar de vírus, né? Justamente Nesse pela. caso, é uma bactéria, né? A gripe espanhola, você tem a gripe espanhola, você tem as pandemias, o MERS, o SARS, né? E agora o coronavírus, o novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2, a gente fala muito de vírus. Mas nesse caso aí, em outros que a gente vai falar também, esta epidemia, no caso, né? Vamos julgar como epidemia pela área de abrangência. Uma bactéria. E, Michel, uma bactéria do gênero Salmonella. Então, eu quero lembrar o pessoal que está nos assistindo, lá da classificação biológica, vamos tentar recapitular lá do ensino médio, rapidinho aqui para o pessoal lembrar, se o pessoal vai lembrar, mas se você não lembra, bota rapidinho no Google, você vai botar ali classificação biológica, ou taxonomia, ou classificação biológica, né? Ô, Heitor, só deixa eu te interromper rapidamente aqui. Fale. Tem um ouvinte nosso aqui, alguém que está acompanhando a essa transmissão, chamado Paulo Portela, ele falou assim: estamos vivendo a pandemia da preguiça de raciocínio, ou também podemos chamar de pandemia do analfabetismo funcional. Depois a gente pode comentar um pouquinho a respeito desse comentário dele ali no chat. Tá, beleza. Não, Mas e daí, continue, certo, e aí o que acontece? Então nós temos lá, né, os reinos dos seres vivos, o reino monera das bactérias, protistas dos protozoários, o fungo dos fungos, o reino planta e o reino animalia. E aí, então, nós temos uma bactéria, reino monera. E aí nós temos lá as classificações, né, as categorias taxonômicas de classificação biológica: reino, filo, classe, ordem, família, gênero Salmonella, que é o gênero do qual essa bactéria faz parte. Gênero Salmonella. Então, dentro do gênero. É Salmonella typhi? É assim que fala? Não. O gênero é o gênero Salmonella. Tá, dentro do gênero Salmonella, eu tenho várias espécies de bactérias. Uma delas é a Salmonella comum, aquela Salmonella. Não estou recordado agora aqui o nome, daqui a pouquinho eu já vou lembrar. A Salmonella que causa aqueles problemas alimentares. Né? A Salmonella que a gente. A maionese lá, a pessoa comeu maionese que tinha ovo e teve um problema alimentar lá, uma intoxicação alimentar por um alimento que estava contaminado com salmonela. Então esse é o gênero Salmonella. Dentro do gênero Salmonella eu vou ter várias espécies. Dentre dessas várias espécies de salmonela, de bactéria do tipo salmonela, uma delas é o Salmonella typhi. Eu acho que se o pessoal for procurar no Google, vai encontrar assim, ó, Salmonella, poxa vida, me deu agora aqui um branco, que é Salmonella, Vamos chamar a produção aí. Acho que deve ser o nervosismo aqui, eu tô um pouco dando branco na minha cabeça aqui. Salmonella entérica sorotipo typhi. Provavelmente o pessoal vai botar, no Google. O pessoal vai botar no Google. Pois é, o pessoal vai botar no Google ali, vai achar Salmonella entérica sorotipo typhi. O nome científico de verdade, a espécie, chama-se Salmonella typhi, que é o nome binominal, né? Salmonella typhi, o gênero Salmonella e da espécie typhi. Entérica é um subgênero, né? Entérica sorotipo. Né? Então, existe lá um método de classificação, um método para te identificar, de identificação, que tem a ver com esse entérica sorotipo. Então, eles botam ali para dizer que ela é entérica sorotipo typhi. Tudo bem. Né? Então, só para dizer que a pessoa vai procurar no Google e vai achar assim. Mas o nome real mesmo dela é Salmonella typhi. E a Salmonella typhi, né, a febre tifoide, ela vai causar alguns sintomas que, quando comparado com as descrições desses historiadores, esse historiador que você acabou de citar, ô Michel, como é que é o nome dele mesmo? Tucídides. Então, quando Tucídides... pois é. Se eu fosse o pessoal, eu botava um superchat ali só para
só para, né, homenagear o Michel ali, para pagar o gol. É capaz de eles darem um descurtir por causa disso. Não, não faça isso, por favor. E aí, quando o Tucídides diz, ele elenca lá os sintomas que os doentes da época tinham, você encaixa em algumas doenças. Mas a principal delas, e corroborando com esse achado arqueológico que você acabou de citar aí, da Mirtz, corrobora com a febre tifoide. Quais são esses sintomas? Febre alta, dores de cabeça, mal-estar em geral, falta de apetite, retardamento do ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, manchas rosadas pelo tronco, prisão de ventre ou diarreia, olha só que vai de um extremo ao outro. Ou o cara tem prisão de ventre, ou tranca tudo, ou solta tudo, ou dá diarreia. E tosse seca. Ainda Então, pensa, uma pessoa, uma nação que está em guerra, e uma grande parte da população, inclusive soldados, os caras vão ter a febre, vai já botar o cara de cama. O cara vai ter dor de cabeça, vai ter aquele mal-estar geral, que parece que tá tudo desorganizado dentro do cara. Falta de apetite. Poxa, como você vai para uma guerra e você não come? E aí você vai ficando fraco, vai ficando fraco. E aí vai ter outros sintomas aí não tão importantes, né? Mas daí, poxa, diarreia e tosse. Aí, claro, a desvantagem de Atenas foi absurda, né? Mas a princípio seria isso. Não, pelo menos naquele momento lá. Depois, isso, Tem outros elementos aí que talvez elementos mais, digamos assim, mais fortes para a derrota de Atenas, mas não vamos tratar disso agora, até para não aborrecer o nosso ouvinte aí.